Sejam todos muito bem-vindos, é muito bom ter você aqui para esse módulo, para esse estudo, onde a gente vai falar sobre o módulo 5 da CPA 20. Muita atenção! CPA 20, módulo 5, fundos de investimento, é o que mais aparece na sua prova. Das 60 questões de CPA 20, cerca de 14 a 16 questões estão todas nesse módulo. Sim, aí na média 15, né? Na média, 15 questões somente sobre esse módulo. É o maior que temos, é aquele que vai aparecer com mais questões, então muita atenção, porque para passar na CPA 20, você precisa dominar esse módulo. Mas fica tranquilo, fica tranquila, vai ser tudo bem, vai ser uma maravilha e você vai dar show, eu garanto para você. Então presta atenção aqui, dobra atenção, presta atenção que tu não presta, é atenção que eu tô falando que tu não presta. Que durante esse vídeo, essa live, né, durante esse momento, você vai acompanhar aqui comigo, a gente vai conversar sobre algumas questões captadas em provas, inclusive, eu quero deixar você atento quanto a uma coisa. Sempre que você vê um alvo numa questão aqui, saiba que esse mês, essa questão foi captada da prova, a gente foi lá, olhou, fez a prova e disse, essa questão aqui é maravilhosa, vamos trazer, vamos conversar com os nossos alunos sobre ela, então fica atento. Apareceu o alvo, saiba que vem uma questão de prova aí. Então, olha aqui em cima, o módulo com mais questões na prova CPA 20, módulo 5, fundo de investimentos. Antes de a gente ir para nossas questões, para o nosso simulado, deixa eu pedir uma coisa, segue as nossas redes sociais, aqui do lado aparecem todas as nossas redes sociais, inclusive você está no YouTube da Gama de Ensino, então segue o nosso YouTube, põe para seguir aí, além disso segue as demais. Vamos lá, vamos parar de papo furado, bora para a questão, bora resolver? Bora! Então vejamos. O módulo com o maior número de questões na prova, CPA 20, módulo 5. Tá vendo o alvo? Quando aparecer o alvo, fica atento, veio da prova essa questão. Vejamos então, vamos iniciar, bora começar esta bagaça, bora detonar. Primeira questão, tranquilinha sobre fundo de investimento, vem cá, caneta, diz assim. Não é nada de pegadinha aqui, tá? Não é uma característica de fundo de investimento. O que não é característica de fundo de investimento, a gente vai ver que está correto sobre isso, sobre essa afirmação. Temos 3 ali, diz. Possibilidade de investimento com poucos recursos. Sim, fundo de investimento me possibilita fazer investimentos com pouco recurso. Então, eu ponho um determinado valor, ele vai juntar com mais um montão que está naquela pacoteira de dinheiro e aí vai diversificar. Então, sim, essa aqui está correta. Está correto quanto à afirmação verdadeira. A gente está buscando o que está incorreto aqui. Diversificação de ativos? Sim, o fundo permite que eu diversifique ativos, né? Eu coloquei meu dinheiro, eu mandei meu dinheiro para o fundo pega o meu dinheiro, junto com mais o dinheiro de um monte de gente que depositou e aplica, diversifica, tá bom? Então, isso aqui é possível. Cobertura do FGC? Não. Fundo não tem cobertura do FGC, tá? Isso aqui tá errado. E a gente busca justamente isso, o que não é uma característica de fundos. Não é característica ter a cobertura do FGC. A terceira afirmação, ela está incorreta e é isso que a gente busca. Um detalhe aqui. Você já ouviu falar de administração fiduciária? A administração fiduciária é uma administração baseada em confiança. Estou botando meu dinheiro aí, eu estou confiando em você. É isso a administração fiduciária. Tá bom? Quando você coloca o teu dinheiro em um fundo, você não tem garantia nenhuma. Não tem garantia que esse fundo vai render, não tem garantia que essa instituição vai permanecer e nem tem garantia, nem tem cobertura do FGC. Então como é que tu pega o teu dinheiro, teu rico dinheiro, aqueles 50, aqueles 20, aqueles 10, aqueles 5 mil, como é que tu pega esse dinheiro e põe num fundo? Hein? Tá acreditando em que, bonitão? Tá acreditando em que, bonitona? Você tá com confiança de que esse fundo vai fazer um bom trabalho e vai lhe devolver uma rentabilidade. Daí o nome administração fiduciária, né? Administração baseada em confiança. Eu pego meu dinheiro e digo, ô fundo, cuida aí pra mim, eu confio em você. Isso é administração fiduciária, uma administração baseada em confiança. Afinal de contas, não tem garantia nenhuma aqui, inclusive FGC. Não tem cobertura do FGC. Aí, só, sabia que agora que eu entendi esse negócio? Ótimo, então bora pra próxima. Um ponto bem legal. Acabou de aparecer aí aula secreta, sabe por quê? Porque no card agora, plim, apareceu aí uma aula secreta que só pode ser acessada clicando aí no card. Então muita atenção aqui, ó. Você que está descobrindo agora a Gama de Ensino, agora que eu estou percebendo, agora que eu venho aqui, eu vejo a live, eu gosto dos vídeos, eu tiro dúvida, mas eu não conheço ainda a Gama de Ensino. Então, aí no card tem uma aula secreta que só pode ser acessada clicando no card ou se você já é nosso aluno. Na verdade, essa aula secreta você não vai achar aqui no nosso YouTube, porém é uma aula que a gente pegou lá do nosso curso e trouxe para cá. Então, quando você clica aí, você vai ter uma aula do nosso curso e aí você vai ver. Dá uma olhada, entende por que os nossos alunos têm tido tanto sucesso na aprovação, por que os nossos alunos têm gostado tanto. Anota, presta atenção na nossa metodologia, verifica e vê se você se adequa. Caso você tenha interesse, você pode estudar com a gente todo o curso, seja CPA 10, CPA 20,
se é Ancor. Mas olha só, dá uma olhada na nossa aula secreta e você só vai acessar através do CAD. Então vamos seguir. Questão de número 2. E essa questão de número 2, olha só, foi captada em prova esse mês. Então, quando você acessa aí a tua prova, quando você chegar lá no momento da sua prova, é muito provável que na aula de fundo de investimento, que no tema de fundo de investimento, você encontre essa questão lá exatamente assim como aparece aqui. Vejamos o que ela diz. A questão 96004 fala assim: como encontrar o valor de uma cota em fundo de investimentos? Aqui tem pegadinha, tá? Como é que a gente acha o valor de uma cota, hein? Primeiro, é simples. Eu vou logo, nem vou olhar aqui as opções. O valor da cota é assim, ó, o valor de uma cota. Como é que eu encontro? É o patrimônio líquido dividido pela quantidade de... Responde aí. Será que é dividindo o patrimônio líquido pela quantidade de cotista? Eu já vou tirar aqui, subtraindo despesas, dividindo o total de ativos, não. Aqui, dividindo o patrimônio líquido pela quantidade de cotas. Diz pra mim. É pela quantidade de cotas ou cotista? É pela quantidade de cotas, tá bom? Pra gente achar o valor de uma cota, a gente pega o patrimônio líquido e divide pela quantidade de cotas que tem o fundo. Não cai em pegadinha. Isso aqui é uma pegadinha certeira. Vai aparecer na sua prova, então fica atento. Essa questão veio de prova. Bora pra próxima? A próxima questão diz assim: quando há resgates em um fundo de investimento, cabe ao gestor. Então imagina que o nosso amiguinho bonitão, ou a nossa amiguinha, né? Vou botar uma amiguinha aqui poderosa, olha só, poderosa, foi lá pro fundo e disse: ô fundo, não quero mais ficar aí, tá? Me dá meu dinheiro de volta. Bem, quando essa amiguinha diz: eu quero resgatar, o que acontece? Vejamos as alternativas. Letra A de amiguinho diz: comprar ativos para o fundo de investimento conforme a política de investimento. Ah, tá. Cabe ao gestor, né? Comprar ativos para o fundo de investimento conforme a política de investimento. Letra B, vender os ativos presentes no fundo. Letra C, comprar e vender ativos para o fundo de investimento. Ou letra D, de doce de abóbora, recomprar CDBs que estão investidos em fundo. E aí, o que acontece quando a minha amiguinha pede resgate? Diz: ô fundo, devolve o meu dinheiro, quero resgatar. Quando ela pede resgate, o que o gestor tem que fazer? O gestor tem que pagar esse resgate, não é não? E para ele pagar esse resgate, ele precisa vender os ativos do fundo. Ó. Ele vende ativos. Aí ele transforma os ativos em dinheiro. Depois que ele transforma em ativos em dinheiro, agora ele tem dinheiro para pagar lá a minha amiga. Aí então não fez sentido. Aqui dentro do fundo vão ter ativos, né? Imagina, e só imagina que tem ações. Tá bom. A minha amiguinha pediu resgate. Ele precisa transformar essa ação em dinheiro. Então ele vai lá no mercado. Ele vende essa ação, transformei essa ação em dinheiro, ó, vem dinheiro para cá, e agora ele vai lá e paga a nossa amiguinha. Então, quando existem resgates em um fundo, é necessário que o gestor do fundo venda ativos, transforme os ativos em dinheiro e assim pague quem está pedindo o resgate. Ficou claro? Então, beleza. Comprar ativos não, vender os ativos presentes no fundo. Agora sim, letra B de bisteca é a resposta correta. Então, aí, ó, letra B, um beijo, B de beijinho, um beijo pra você que acertou, B de beijinho. Então, um beijo pra tu. Bora pra próxima, questão de número 4. A questão de número 4 diz assim: um cliente investe em fundo de renda fixa de índice, buscando replicar o IMAB. Nesse caso, ele está investindo em... Você reparou no alvo aqui? Reparou? Essa questão ela veio de prova exatamente assim como você está vendo. Então, muita atenção. Primeiro é o seguinte: se é um fundo que investe em índices, então vai buscar replicar um determinado índice. Nesse caso, ele busca replicar o IMAB. Ele quer fazer igual o IMAB. Lembra do IMAB? O IMAB é aquele índice da Ambima, né? Índice de mercado Ambima, que tem ali na sua cesta NTNBs, né? Nota do Tesouro Nacional, Nota do Tesouro Nacional Série B. Esse NTNB pode ser o NTNB ou o NTNB principal, mas enfim, o IMAB é composto por NTNBs. Então, se é um fundo de renda fixa que acompanha um índice, e esse índice é o IMAB. O IMAB, ele é composto por NTNBs. Então, o que está investindo esse investidor, né? Ó, nesse caso, ele está investido em NTNBs, né? Ele está investido em NTNBs. Ok, vejamos aqui, ó, LFT tá errado, LFT tá errado. Nem preciso olhar, só por ver aqui LFT já sei que não é. Sobrou duas alternativas. Vejamos o que diz cada uma delas. Em um fundo que busca replicar uma carteira composta por NTNB e por isso está buscando ganhar de acordo com a alta da taxa de juros. Opa, não, né? O NTNB ele não busca ganhar com a alta da taxa de juros. Mas vamos ver a próxima, diz assim, ó. Em um fundo que busca replicar uma carteira composta por NTNB e por isso está buscando ganhar acima da inflação. Agora sim, ó, acima da inflação. Não fez sentido. Explico. O NTNB, seja NTNB ou NTNB principal, como é que ele funciona?
vou botar aqui, ó, os NTN-Bs, tá? Que compõem ali o IMA-B. Ele funciona assim, juros mais a inflação, mais o IPCA. IPCA. IPCA é o índice oficial de inflação do país. Então imagina aí que no país a gente teve 3% de inflação, tá? Se tem os juros mais a inflação, isso quer dizer que independente de quanto for a inflação, de quanto for o meu IMA-B, o meu IPCA, eu vou ganhar aquilo mais os juros, aquilo mais os juros, aquilo mais os juros. Isso quer dizer que eu sempre vou ganhar acima da inflação. Se aqui for um juros fixo de 1%, mais o IPCA de 3%, eu vou ter aproximadamente 4% de ganho. Se aqui for um juros fixo de 2%, nesse nosso exemplo, mais o IPCA de 3%, eu vou ter um ganho aproximadamente ali de 5%. Então, nota, quando eu invisto em NTN-Bs, eu estou tendo ali um ganho acima da inflação. Ganho acima da inflação se chama ganho real, tá bom? Então, nesse caso, ó, o fundo que investe no IMA-B e busca replicar esse índice, ele está buscando, ok, replicar uma carteira composta por NTN-B e está buscando ganhar acima da inflação, ter um ganho real. Muito bem, essa é a nossa resposta e essa é de prova. Se aparece isso na tua prova, agora tu domina, né não? Agora você agora eu se consagro, agora eu garanto. Beleza, então bora para a próxima. Tá saindo do forno aqui na Gama de Ensino simulado comentado com mais de 3.000 questões exatamente. Aqui a gente está preparando um simulado extremamente aderente, com muitas questões captadas de prova, para você praticar, para você entender, para você ouvir o nosso comentário sempre dessa mesma forma, direta, bem dinâmica, que vai fazer você conseguir associar com exemplos do dia a dia, com exemplos práticos. Então, vem aí, simulado comentado com mais de 3.000 questões para CPA 10, CPA 20 e CEA. E esse simulado estará disposto através de assinatura. Então você vai lá, assina, fica fazendo simulado durante o tempo que você precisar e logo depois cancela a assinatura e vida que segue. Vem estudar com a Gama de Ensino, vem participar do nosso simulado comentado. Em breve você vai conseguir assinar no gamadeensino.com. Bora seguir? Bora para a próxima? Agora sim, chegamos na metade. Questão de número 5 diz: uma classe de cotas de fundo passivo é aquela que... Opa, que é legal, né? Fundo passivo. Uma classe de cotas de fundo passivo é aquela que apresenta rentabilidade que supera o seu benchmark? Não, que supera é o ativo, né? Não é que supera, é que busca superar o seu benchmark, é o ativo. Que apresenta uma variação próxima ao seu benchmark, exatamente isso. Olha só, muita atenção aqui. A classe passiva, o fundo passivo, ele quer acompanhar o benchmark, ele quer fazer igual, ali igual no máximo, ele não quer superar, tá? Ele não busca, ele não tem por esse objetivo superar, ele quer fazer igual. Então, ele vai estar sempre muito próximo do seu benchmark, visto que esse é o objetivo de uma classe de fundo passivo, tá bom? De uma classe de cotas de fundo passivo. Busca acompanhar o benchmark. Eu gosto de dizer, na sala e na aula, eu sempre digo isso, que a classe passiva, ou ainda o fundo passivo, é o fundo do namoradinho, né? Olha só, um segurando na mão do outro aqui, ó. Ó o fundo namoradinho, ó. Ai, vem cá, deixa eu segurar na tua mão. Ó, tá andando lado a lado, tá bom? Busca acompanhar. Fundo passivo é o fundo namoradinho que está buscando acompanhar. Então, já achamos a nossa resposta, mas as demais, apresenta a variação próxima ao CDI, peraí, próxima ao CDI por quê? É próximo ao benchmark, a não ser que fosse um fundo passivo em DI, aí sim seria próximo ao CDI, que ele estaria próximo à sua referência. Mas, quando você falar em fundo passivo, é próximo ao seu benchmark, e o seu benchmark pode ser qualquer um, né? Pode ser o DI, pode ser ações, pode ser qualquer um outro. Mas aqui, a letra C, aqui no nosso lado, está errado porque ele está dizendo próximo ao CDI. Tudo bem. E se o benchmark desse fundo passivo aqui for, por exemplo, o IMA-B? Então, ele vai estar próximo ao IMA-B e não próximo ao CDI. Concorda? Consegue ver isso? Beleza. Apresenta a rentabilidade que supera o CDI. Pode cortar daqui, é próximo ao benchmark. Pronto, achamos você. Questão de número 6. Ai. Eu vi gráfico e já comecei a me tremer. Eu vi gráfico e já fiquei nervoso. Além disso, essa é uma questão de prova. Ela veio da prova exatamente assim. Tu veio assim, foi? Como é que tá a prova? Tá difícil? É? Mas quem estuda com a gente passa, né? Passa? Ótimo! Excelente, ótima notícia. Tem passado todo mundo. Muito bom, obrigado por trazer essa notícia, tá bom? Um beijo pra tu. Olha só, os nossos alunos têm ótimo aproveitamento na prova, têm excelente aproveitamento da prova, conseguem associar muito bem cada conteúdo, então vem também estudar com a gente. Inclusive, vem entender como a gente responde essa questão. Vejamos o que diz. De acordo com os dados apresentados na tabela e no gráfico abaixo, temos aqui uma tabela e a gente vai ver o que? Com base na tabela, podemos concluir que o fundo Turbo DI caracteriza-se por ser temos ali fundo passivo, ativo. Tá. Vejamos agora que eu sei o que a gente busca,
Bora olhar para essa tabela. Tem o fundo turbo e temos ali o DI. Se é fundo turbo DI, eu sei então que esse fundo aqui, ó, ele está referenciado, né? O benchmark do fundo é o DI, é a taxa de juros pós-fixada DI, exato. O DI é uma taxa de juros, né? E ela é pós-fixada. Então é o seguinte, ó. Esse fundo turbo, ele busca ou acompanhar ou superar o DI. Se ele buscar acompanhar, é um fundo passivo. Se ele busca superar, é um fundo ativo. Vejamos, em dezembro, o fundo turbo, ele foi 0,87, enquanto o DI foi 0,72. Olha só, ele superou aqui, né? Está superando. Se ele busca superar, é um fundo ativo. Vejamos as demais. Em novembro, ele foi 0,72 e o DI 0,69. De fato, é um fundo ativo. Onde está passivo aqui, eu vou cortar. Que mais? Nos últimos passivo, cortei. Nos últimos 6 meses, a rentabilidade do fundo turbo foi 4,71, enquanto que no DI foi 4,31. Então, nos últimos 6 meses, a rentabilidade dele foi superior ao DI, olha só. Bem legal, está superou em dezembro, novembro, e nos últimos 6 meses superou também. Nos últimos 12 meses, também vem superando. Nos últimos 12 meses, o fundo turbo, ele também apresentou uma rentabilidade superior ao DI. Bem legal isso aqui. Vejamos então, já sei que é um fundo ativo. Vou cortar aqui passivo e passivo. A letra B diz fundo ativo com rentabilidade acima do DI em todos os meses. Fundo ativo com rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses acima do DI. Diz para mim, qual é a resposta correta aqui? A resposta é essa, né? Ó, é um fundo ativo que tem a rentabilidade acumulada, ó, acumulada nos últimos 12 meses acima do DI. Ó, nos últimos 12 meses a rentabilidade dele foi aqui acima. Mas alguém, pode trazer o gabarito, essa é a resposta correta, mas alguém talvez diga, peraí, então, por que não é a letra B, onde fala que o fundo ativo, que é um fundo ativo com rentabilidade acima do DI em todos os meses, já que nos últimos 6 meses superou, já que nos últimos 12 meses superou? Olha só, aqui trouxe dezembro e aqui trouxe novembro. Eu sei que em 6 meses, somando aí, vamos trazer aqui, né, dezembro, novembro, outubro, que mais? Antes de outubro, setembro, agosto, eu acho que é isso. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 1, 2, 3, 4, 5, falta 1, né? Julho. Aqui em dezembro, superou o benchmark. Novembro também. E eu sei que nesses meses também superou. Mas nota que algum desses meses aqui, ou em julho, ou em agosto, pode ter tido uma rentabilidade negativa? Nota. Ou ainda igual? Nota. É possível, não é? O que eu sei é que na soma total dos 6 meses ele superou. Mas como eu não sei mês a mês, pode acontecer que um desses meses ele não tenha superado. Então eu não tenho como garantir que ele foi superior em todos os meses. Eu sei que na soma geral dos 6 meses ele foi. Eu sei que na soma geral dos 12 meses ele também foi. Consegue perceber? Maravilha, então não cai mais em pegadinha. Pronto, essa daqui é fácil. É fácil como morder a orelha, não é não? Morder a orelha dos outros é fácil, né? Morder a tua é difícil. É mais fácil do que morder a orelha. Agora sim, porque morder a própria orelha é complicado. Você está pensando em morder a orelha dos outros? É? Faz isso não, presta atenção aqui, porque essa aqui também veio captada de prova. Ó. Exatamente assim, igualzinho. Vejamos o que ela diz. Compete exclusivamente, somente à Assembleia Geral de Cotistas de um fundo de investimento a decisão de o que é que só a Assembleia Geral de Cotistas pode fazer. Lembra que a Assembleia Geral de Cotistas é a instância máxima de decisão em um fundo. A letra A de Aquaman diz o seguinte: contratar a agência classificadora de risco para operações do fundo. É a Assembleia Geral de Cotistas que faz essa contratação? Não, né? Quem contrata uma agência classificadora de risco é o gestor. Pode tirar isso daí. Depois, reduzir a taxa de administração do fundo. E agora? É a Assembleia Geral de Cotistas que reduz a taxa do fundo? Não! O administrador pode ir lá e dizer, ó, vou diminuir a taxa. A taxa estava em 3% ao ano e agora eu vou passar para 2% ao ano. Diz para mim. Se o administrador decide fazer isso, alguém vai chegar e dizer assim, não, eu quero continuar pagando 3% ao ano de taxa. Eu quero que aumente. Eu sou favorável que a gente continue pagando 3%. Alguém vai fazer isso? Não, né? Se o administrador diz assim, pessoal, eu vou zerar a taxa de administração, que não vai acontecer, mas só para você visualizar. Eu vou botar ali 0. Tu acha que alguém vai reclamar? Não, para reduzir a taxa, não chama a Assembleia. Todo mundo vai concordar. Então não tem para que chamar a Assembleia aqui. Então, para reduzir a taxa, não chama a Assembleia. Não é a Assembleia que vai decidir sobre isso. Agora, para elevar a taxa de administração, aí chama a Assembleia. Imagina que um fundo está cobrando aí 1,5% de taxa de administração, né? Ao ano. Aí diz, agora eu vou cobrar 2%.
pensa se isso não vai dar confusão. A Assembleia vai dizer, epa, peraí, por que tu quer cobrar 2, hein? Bora ver o teu trabalho, você está merecendo, vamos discutir, vamos conversar. Então, quem decide sobre a elevação, o aumento das taxas de administração em um fundo é a Assembleia. Pronto, agora sim. Fechar o fundo para a captação de novos recursos, não é a Assembleia que faz isso. Inclusive, existe aí a possibilidade também de fazer fechamento de cota para resgate, né? O gestor diz, fechei a cota. Se fechar a cota para resgate, também já fecha ali para aplicação, para captação. Então, não é a Assembleia que faz isso. Bora para a próxima questão de número 8. Já chegamos na 8 já. Quero ver você responder essa. Responde essa que eu quero ver. Um investidor possui um recurso investido no fundo Gamay Pro. Olha só, Gamay é o fundo aqui da Gama de Ensino, né? O Gamay eu gamei nesse fundo, eu estou gamadinho, estou gamado nesse fundo. Então, o investidor colocou o seu dinheiro ali no Gamay Pro, né? Esse é o fundo, que possui a seguinte composição. A composição do fundo de investimento é essa, ó. 35% ações da Vale, que mais? 16% ações do Banco do Brasil, que mais? 18% ações da Klabin, tem também ali 7% em LFT, títulos públicos federais, 12% LTN, 12% em CDB. Tá. Trata-se, portanto, de que tipo de fundo esse, hein? Você acha que esse é um fundo multimercado, renda fixa, crédito privado ou ações? Diz pra mim, o que tu acha que esse fundo é? Bora lá, bora pensar. Vamos começar ali fazendo a soma desses percentuais. Aqui temos ações da Vale, ações do Banco do Brasil e ações da Klabin. Vamos somar isso aqui? Ver quantos por cento dá? 35% em ações da Vale, 16% Banco do Brasil e 18% Klabin. Cadê a calculadora? Deixa eu somar isso aqui. Vejamos. 35, enter, 16 mais 18 mais 69%. Seu bonitão! Temos, então, 69% do fundo investindo em ações. Em ações. Como é que é isso, hein? Para ser um fundo de ação, ele precisa aplicar, né? Até 67% em ações, na renda variável. Esse aqui está aplicando 69%. É mais do que 67%. Então, se está aplicando no mínimo 67% em ações, como nesse fundo, então isso aqui é um fundo de ações. Cadê? Tá aqui, ó, fundo de ações. Pensou que ia se esconder, Achamos fundo de ações, no mínimo 67% em ações, e esse fundo tá com 69%. Ô, bonitão, achei você. Vamos para a penúltima questão? Mas antes, um detalhe. Você que quer conhecer a gama de ensino, nós temos cursos preparatórios para as certificações CPA 10, CPA 20, CEA, assessor de investimento da Ancor. Você, para entrar no mercado financeiro, precisa de uma certificação. Então, vem se preparar com a gente, sempre com uma linguagem simples, sempre com uma dinâmica nas aulas, sempre com exemplos do dia a dia, para fixar o conteúdo, para guardar ali na memória cada ponto do conteúdo, para você chegar no seu momento de prova dominando. Então, CPA 10, CPA 20, CEA, assessor de investimento da Ancor, é aqui com a gente. Basta você mandar mensagem no nosso WhatsApp ou ainda acessar o nosso site. Vamos seguir? Mais um ponto. Cursos disponíveis para desenvolvimento de carreira. Você que quer entrar, então tem a certificação, não estou conseguindo entrar, ou então fui desligado recentemente, vocês conseguem ajudar? Conseguimos. Aqui na Gama de Ensino nós temos o Quero Ser Bancário, por exemplo, um curso excelente, que dá todo o caminho das pedras para você entrar numa instituição financeira. Eu trabalhei em instituições financeiras por 18 anos, fui gerente geral de agência por 13 anos, contratei muita gente. E aí a gente fez um apanhado com os principais pontos, com tudo aquilo que o RH passava pra gente, dizendo assim, quando você fizer uma entrevista, olhe isso pro candidato. Quando você estiver examinando uma pessoa, perceba esses pontos, faça esses questionamentos, e a gente trouxe tudo aqui. Então, Quero Ser Bancário é um curso excelente para que quando você vá pro seu momento de entrevista, para você chegar lá muito mais preparado, sabendo exatamente o que estão olhando, sabendo exatamente como se portar, o que falar. Além disso, a gente também ensina a vencer as dinâmicas em grupo, a gente ensina também como procurar as melhores vagas, como ajustar o teu LinkedIn, é excelente. Tem também curso para HP12C, para você aprender a HP12C e dominar essa máquina, e técnicas de vendas bancárias. No meu período de gerente geral, só como gerente geral, sem contar o outro período antes de chegar a ser gerente geral, tive mais de 40 premiações na minha carreira como gestor de agência bancária.
sendo que algumas delas foram em nível nacional, né? Quem é do Bradesco conhece o PLBJ, ganhei 3 vezes consecutivas, 19, 20, 21, 22, 2022 fui vice-campeão brasileiro. Então, essas técnicas que me auxiliaram a conquistar prêmios nacionais, mais de 40 premiações na carreira, somente como gestor de agência, essas técnicas estão todas aqui no curso Técnicas de Vendas Bancárias. Basta acessar o nosso site ou ainda mandar o WhatsApp pra gente. Aí, Tom, manda o WhatsApp? Manda sim. Antes da gente ir para a última questão, deixa eu te pedir mais uma vez, você está aqui na gama de ensino, aproveita e segue aí o nosso canal e daqui a pouco segue as demais redes sociais, isso nos ajuda demais. Vamos então para a próxima questão, penúltima, né? Eu disse última, ainda há pouco é a penúltima, e essa penúltima questão, ela veio de prova. Olha o que diz a penúltima questão do nosso simulado. O imposto de renda cobrado em aplicações realizadas por pessoa jurídica em fundo de investimento imobiliário. Ai, meu pai, e agora? Fundo de investimento imobiliário. Como é que funciona? Vamos ver as alternativas, daqui a pouco eu coloco. E é uma pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica. Primeiro, diz assim, a tributação deve incidir sobre ganho de capital e sobre os rendimentos a alíquota de 20%. Depois, a tributação deve incidir sobre ganho de capital e sobre rendimentos a alíquota de 15%. Depois, a letra C, que a tributação deve incidir somente sobre rendimentos, a uma alíquota de 15%, ou incidir somente sobre os ganhos de capital, a uma alíquota de 20%. Como é a tributação em fundo de investimento imobiliário? Guarda essa informação. Guarda. É sempre 20%. Sempre 20%. Seja para pessoa física ou pessoa jurídica. Então eu não sabia não. Seja para pessoa física ou pessoa jurídica, é sempre 20%. Sobre ganho de capital, né? O ganho de capital, sobre ganho de capital, ou ainda sobre os rendimentos, que a prova também pode chamar de dividendos. Então, é sempre 20%, seja sobre o ganho de capital, que eu comprei barato a cota e vendi mais caro, ou sobre os dividendos, que é aquele valor que você recebe, né? Ali de lucro, parte do lucro que você recebe. Ok, sempre 20%, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Só que tem um detalhe, ó, a pessoa física, ela pode ser isenta se o fundo obedecer 3 regrinhas. Que é assim, né? As cotas do fundo têm que ser negociadas na bolsa ou no balcão. O único cotista ele tem que ter, no máximo, de 10% para baixo das cotas. E esse fundo de investimento ele tem que ter pelo menos 500 cotistas. Se obedecer esses 3 pontos, aí a pessoa física será isento de imposto de renda, mas aqui somente, ó, nos rendimentos ou ainda nos dividendos. É assim? É assim. Então, nesse caso, quando ele diz como deve ser o imposto de renda da pessoa jurídica em fundo de investimento imobiliário? É 20%, tá bom? Mas é 20% onde? Seja sobre o ganho de capital ou sobre os dividendos. Então aqui, ó, sobre o ganho de capital e sobre rendimentos. Aqui tá correto. A letra A é a letra que a gente busca aqui, vai trazer o gabarito. A letra D, que fala 20% também, que somente sobre o ganho de capital. Ele aponta só o ganho de capital. E, na verdade, é tanto no ganho de capital quanto nos rendimentos. Agora sim, bora para a última questão. E a última questão diz o seguinte, ó. Senhor Elias, um abraço, homem, um beijo para tu. Senhor Elias é um investidor que busca sempre as melhores opções de investimento para a sua carteira. Ao pesquisar sobre FIA e ETF, ele recebe as seguintes afirmações. O FIA é o fundo de investimento em ações, né? Aquele fundo de investimento que põe ali majoritariamente o recurso em ações. O ETF é o fundo de investimento em índice, ele vai buscar replicar um índice de referência. Temos ali 3 afirmações e a gente vai buscar o que é correto sobre isso. Vejamos o que diz cada uma delas. A primeira diz assim, ó. FIA, Fundo de Investimento em Ações, investe em índices de referência e ETF investe em ações. Está trocado isso aqui, né? O ETF investe em índices de referência e o Fundo de Ações investe em ações. Está trocado, isso aqui está errado. Pode cortar. A compra e venda de ETF acontece na B3. Sim, olha isso aqui é importante, ó. ETF só é negociado na Bolsa de Valores, no nosso caso a B3. ETF só pode ser negociado em Bolsa de Valores, tá? Fundos de índice, guarda essa informação, só será negociado em Bolsa de Valores, isso está correto. Tanto ETFs quanto FIAs, tanto Fundo de Investimento em Índice quanto Fundo de Investimento em Ações, são fechados. Não, pelo contrário, né? Eles não são fechados, não. Pode cortar aqui, pode tirar essa alternativa. Então, correto aqui, somente a 2 somente. Pronto, muito bem. Chegamos então ao final dessa live, desse vídeo, onde traz as questões que mais aparecem na sua prova. Não só isso. Esse é o módulo 5, que aparecem mais questões na prova. Como eu já disse, de 15 em média, né? De 14 a 16 questões deve aparecer na sua prova CPA 20, pode variar, então na média 15 questões somente sobre esse módulo 5 vão aparecer na sua prova.
uma excelente prova para você. Um beijo, um cheiro, um queijo. Ela disse adeus.